Amiguinho, amiguinha, olá, você que é estudante aí da nossa rede municipal de ensino, né, e demais pessoas que estão aí acompanhando nossas aulas, não é? Sou eu, professor Eli Andrade, estou aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do 5º ano do ensino fundamental. Espero que vocês estejam todos bem, cuidando da saúde, cuidando das pessoas, não é? A quem vocês amam, tenha esse cuidado. Então vamos continuar, né? Cuidando das pessoas, cuidando da nossa saúde e também cuidando de quem a gente ama. Tá? Quando a gente se protege, a gente também protege o outro que está à nossa volta, que está ao nosso lado, que divide aí o nosso ambiente familiar, não é? E convívio social. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar do outro, são gestos de amor, tá ok? Então que esses gestos aí façam parte do nosso dia a dia, não é? Para que a gente possa aí passar esse momento difícil da melhor forma possível, tá ok? Vamos para a nossa telinha cheia para a gente aí introduzir a nossa aula de hoje. O nosso tema é informações implícitas e explícitas em gêneros do cotidiano. Vamos trabalhar aí sobre essa temática. Um dos objetivos aí da nossa aula é identificar informações explícitas em alguns textos da vida cotidiana. Aqui tem uma habilidade, né, do currículo de Pernambuco, mas também podemos trabalhar aí com outras, tá ok? Vamos passar aí para o próximo slide. Então, algumas perguntinhas para a gente introduzir, não é, essa temática. Para você, o que é texto? Quando a gente fala em texto, gênero textual, né, o que é que vem à sua mente? Pensa aí um pouquinho. É exatamente para você pensar e refletir sobre essas perguntas. Onde podemos encontrá-los? Onde é que nós encontramos os textos, né, no nosso dia a dia? Para que eles servem? Para que servem os textos? Já sabe das respostas? Vamos continuar. Quando nós falamos, né, em gêneros textuais, vem uma infinidade de coisas à nossa mente. Tá? Com certeza vocês já viram esse assunto, não é, em uma série anterior, mas é sempre bom, é sempre importante a gente revisar, repassar aí para ver e conhecer novas perspectivas, novas temáticas relacionadas a esse assunto. Tá? Então, alguns gêneros textuais aí eu trouxe para vocês e vocês conseguem observar nesse primeiro slide, não é, sobre os gêneros textuais. A primeira imagem, ela está aí, uma receita de canjica para a festa junina. Eu sei que você gosta das festas juninas. Daqui, né, alguns meses, estamos chegando aí no período junino para comer canjica, pamonha, entre outras comidas típicas, não é verdade? Então, nessa primeira imagem, nós trazemos aí uma receita, a receita da canjica. Temos aí algumas figuras, né, dos ingredientes que precisa e o modo como fazer, tá? Na segunda imagem, nós vemos aí a foto, né, de um homem segurando a carteira de identidade. Tá? Na terceira imagem, aí uma cartela, né, como a gente fala, de comprimidos, né, a dipirona sódica. Na quarta imagem é uma placa na cor, né, um plano de fundo aí amarelo com a frase atenção, devagar, trânsito de pedestres e a figura de uma pessoa. E a última imagem, tá, é uma embalagem de bebida láctea sabor morango. Né? Também a gente consegue aí identificar alguns elementos, né, verbais que compõem aí esse gênero. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Mas, o que são gêneros textuais? Não sei aí, quando você ouviu, né, esta expressão, gêneros textuais, o que veio à sua mente? Qual foi a ideia? Tá? Mas vamos aí aprofundar sobre essa ideia relacionada aos gêneros. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Estou trazendo aqui para mim, quando a gente fala, né, de gênero textual ou quando nós vamos identificar qual é o gênero de um texto,
é preciso a gente considerar alguns pontos, né, que mais adiante a gente vai aprofundar. Mas só de forma básica, é preciso a gente observar o contexto, né, e a função comunicativa, né, para a qual esse texto foi escrito. Eu, particularmente, quando sou sugerido de professor, escreva um texto sobre, por exemplo, o Dia do Índio, né? Então, eu sei que eu vou atender a uma determinada circunstância, né? Eu vou estar aí focando um determinado tema e vou atender uma função comunicativa desse texto. Por exemplo, pode ser explicar para vocês, alunos, né, sobre a história dos índios, a história dos povos indígenas no Brasil e etc. Então, eu tenho um objetivo ao escrever um texto. E eu parto de onde? De um contexto, né? Que é a realidade dos povos brasileiros, que eles fazem parte da nossa cultura. Todos nós temos um pouquinho, né, dessa raiz indígena brasileira, tá? Então, eu parto de um contexto para a escrita desse texto, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela cheia para a gente continuar. No próximo slide, só para a gente revisar, né, com certeza vocês já viram essa temática, que são os elementos que podemos encontrar nos textos, né, que são os elementos verbais e os elementos não verbais. Você pode até anotar aí em seu caderno para você revisar mais adiante, tá? Os elementos verbais que compõem o texto são as palavras, as frases, os parágrafos e etc. E os elementos não verbais são os símbolos, as imagens, os desenhos e etc. Anota aí em seu caderno para você não esquecer. Só mais uma vez, os verbais são compostos pelos parágrafos, as palavras, as frases, né? Aqueles elementos que nós escrevemos no texto, tá? E os não verbais são os símbolos, as imagens, os desenhos, né? E outros elementos que não se utilizam das palavras para serem escritos ou expressados, tá bom? Vamos continuar. Nessa próxima imagem, vocês conseguem observar alguns textos, né, alguns gêneros textuais do nosso cotidiano. Na primeira imagem, a bula de um medicamento, tá? Nós vimos a cartela, não é, da dipirona sódica. Agora nós estamos vendo aí a bula, né, da dipirona. Conseguimos observar claramente, a letra está bem pequenininha, mas porque as bulas de medicamento elas seguem essa linha da letra miudinha para caber muito texto em um pequeno espaço. Até atualmente elas estão vindo com letras com uma fonte maior, tá? Mas basicamente é essa a estrutura. Na segunda imagem nós observamos um print, né, do WhatsApp, que é aí uma mensagem de texto, aquela mensagem rápida, onde a gente não consegue identificar, né, as frases bom dia, boa sexta, tudo bem. São gêneros bem conhecidos aí do nosso cotidiano. Vamos para o nosso próximo slide. Nessa próxima imagem, as informações explícitas, né, a gente vai trabalhar sobre elas agora, a partir dessas três imagens, a partir desses três gêneros que eu trouxe aí. As informações explícitas são aquelas que estão presentes visivelmente no texto, aquelas que nós conseguimos identificar só através da leitura, né? Ou seja, nós conseguimos encontrá-las através da leitura atenta. É um ponto muito importante aí essa atenção durante a leitura, porque se eu não presto atenção, eu não vou entender o que está escrito, tá ok? Na primeira imagem, nós temos outro print aí do aplicativo WhatsApp com as seguintes frases. Bom dia, um símbolo aí do sol, né? E de um girassol. A segunda frase. Você já fez suas atividades hoje? A figurinha, né, de uma folhinha representando a atividade com lápis. Já fiz, professora. Vou te mandar a... Aí tem aí o símbolo de uma câmera e a gente consegue identificar, né, perceber que ele está dizendo que vai mandar a foto, né? E a professora responde aí com um joinha, né, com um símbolo aí de ok, representando aí uma mão, fazendo o sinal de positivo. Na segunda imagem, atenção, lombada à frente. Na terceira imagem, atenção, proibido passagem de pedestres. Se eu pedir para vocês observar
e conseguir destacar aí as informações explícitas. Quais são as informações explícitas? Como o texto introduz, são aquelas que nós conseguimos observar e encontrar a partir da leitura. Então, as informações que estão explícitas são aquelas que vocês conseguem encontrar lendo esses textos. Tá? Lê o texto, elas estão de forma clara para a gente conseguir observar. Vamos mais adiante. Para refletir e responder. Com essa mesma imagem, né, do slide anterior, com esse print, nós temos aí 3 perguntinhas. O que a professora pergunta? É aí a questão número 1. A número 2, para quem ela faz a pergunta? É aí a número 2. A terceira, ela faz algum pedido? Qual? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir e responder. Você pode até registrar aí no seu caderno e tentar aí encontrar as respostas para essas perguntas, tá ok? 1 minutinho para você fazer essa atividade e daqui a pouquinho a gente retorna. Então, retornando aqui ao nosso slide, vamos agora analisar e conferir as respostas que você encontrou para esses questionamentos e a partir dessas respostas, né, vamos aí criar novos conhecimentos, tá certo? Vamos atentar aí para a primeira pergunta, tá? E nós conseguimos respondê-la apenas observando, ó. O que a professora pergunta? Está aí na segunda mensagem que ela encaminhou através do WhatsApp. Eu pergunto a vocês, essa resposta, ela está de forma explícita ou de forma implícita? A gente ainda não viu bem, não é? Esses elementos, o que eles significam, mas explícito, só para a gente revisar, é aquilo que a gente consegue observar através da leitura atenta, como eu falei anteriormente. E implícito é aquilo que a gente precisa interpretar, né? Ou seja, o que o autor do texto, o que a pessoa que escreveu, quis dizer através de outras palavras, através de outras expressões. Mas essa primeira resposta, ela está explícita no texto, porque a gente consegue, ó, claramente identificar através da leitura atenta. O que a professora pergunta, está aí a pergunta da professora. Você já fez suas atividades de hoje? Essa é a pergunta dela, tá? Vamos agora para a questão número 2. Para quem ela faz a pergunta? Essa professora, ela dirige essa pergunta para quem? Será que você conseguiu responder? Tem uma casquinha de banana aí, tá? Vamos prestar atenção, ó. A gente consegue observar claramente, né? Nessa terceira imagem, que é a resposta, o texto, ele não diz, como a gente vai conseguir observar aí, ó. O texto não deixa claro para quem ela faz a pergunta, não é? Não está explícito, mas podemos concluir, por meio da leitura atenta e da interpretação, que ela está falando com um de seus alunos ou alunas, tá? Por quê? Ela não faz aqui, ó, você, meu aluno ou minha aluna, já fez suas atividades hoje? Ela não diz isso. O texto, em momento algum, ele fala que a professora está mandando a mensagem para o aluno. Mas a partir da resposta que a pessoa deu, a gente pode concluir isso, tá? Está subentendido, como nós costumamos dizer. Através de algumas palavras, através de algumas pistas,
a gente consegue perceber que a professora enviou a mensagem para um de seus alunos. Por quê? Já fiz, professora, vou te mandar a tarefa. A gente parte, né, de algumas evidências. Primeiro é de um pedido de atividade, de uma cobrança. Né? Só trazendo aqui para mim. Para encontrar essa resposta, nós partimos de uma evidência, de uma pista. Né? Então, se alguém está pedindo uma atividade, a gente já vem em mente que essa pessoa é uma professora ou um professor. Como eu estou passando aí essas atividades para vocês, tá? Então, essa foi a primeira pista que a gente encontrou dessa resposta, dessa pergunta, aliás. Você fez suas atividades hoje? Então, essa é a primeira pista, é a primeira evidência que nós consideramos para perceber que essa professora estava falando com seu aluno. E a resposta reforça, né, essa ideia. Já fiz, professora, tá? Porque é bem comum esse contato, né, do aluno chamar a professora de professora, né, ou de tia, tio e etc. Mas, por essa segunda pista, a gente consegue chegar a essa conclusão. Vamos mais adiante. Para a nossa telinha cheia. A terceira perguntinha, o terceiro questionamento. Ela faz um pedido? Qual? Ela não faz o pedido, não é? Porém, para o aluno ou aluna, né, o pedido da professora ficou implícito, como eu falei, ficou subentendido em suas palavras. Você já fez suas atividades hoje? Então o aluno, quando ele viu a professora, né, o aluno ou a aluna, quando ele percebeu, quando ele leu a mensagem da professora, ele já entendeu que a professora estava cobrando, não é, essa atividade. Só trazendo aqui para mim, presta bem atenção. Às vezes a gente fala alguma coisa de outra forma. Foi isso que aconteceu nessa conversa, não é, da professora com esse estudante ou essa estudante. Né? A professora, talvez o aluno atrasou, né? Não sei se você enfrenta esse processo aí com o seu professor pedindo, cadê a atividade? Né? Então você acorda de manhã, confere lá o WhatsApp, está lá a mensagem do professor ou da sua professora dizendo, você já fez, perguntando, né? Você já fez suas atividades hoje? Você sabendo que está com as atividades em atraso, já era para você ter enviado, mandado aquele print, aquela foto, e ainda não fez, então você já percebe, já subentende, está implícito esse pedido. A professora não pede, mas só dela perguntar, né? Você já fez suas atividades hoje? Esse estudante já percebe que a professora está cobrando. Eu, por exemplo, né, chegando lá na casa da minha mãe, eu chego, dou bom dia, boa tarde, boa noite, aí falo assim, mas eu estou com uma fome. Sem dúvidas ela vai me chamar, entre, venha comer, né? Venha aqui tomar um café, fazer um lanche. Eu falei que queria comer? Não. Eu pedi comida? Não. Mas só o fato de eu falar que estou com fome, ela entende, né, tá aí de forma implícita, ela entende que eu estou pedindo comida, né? Ou chego na casa da minha irmã, às vezes, chego lá e falo, mas o cheiro de café, às vezes eu nem sinto o cheiro do café, mas eu falo porque ela já entende, está subentendido um pedido, né, que eu estou me convidando para tomar um café na casa dela. Né? Então, muitas palavras, muitas expressões nós usamos, né, para significar outras coisas, tá? Então, aí a gente consegue compreender melhor o que é implícito e o que é explícito, tá? Se eu fizer essa pergunta, né, como eu falei, eu quero comer, você consegue identificar claramente que eu estou pedindo comida. Então, eu estou usando uma expressão explícita para pedir comida, né? Para saciar a minha fome. Mas se eu digo que estou com fome, né? Faz tempo que não como, então eu deixo aí subentendido, né, esse pedido, tá certo? Vamos voltar para a nossa tela cheia para a gente continuar. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos testar o que aprendemos. É sempre bom, não é? Quando nós vemos algum assunto, testar esse aprendizado, revisar, porque isso é importante para a gente consolidar o que nós aprendemos. Leia o texto abaixo e responda corretamente as questões. Tá aí um textinho, né? Duas imagens, dois quadrinhos aí da história da Mafalda. Com certeza você já leu outros textos, né, das histórias em quadrinhos da Mafalda,
mas eu trouxe esse exemplo para a nossa aula de hoje. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. A outra personagem responde que é a Mafalda. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores, né? Aí a Mafalda discorda um pouquinho do seu amigo, mas vou trazer aí, ó, um minutinho para você responder aí algumas questões, tá certo? Vou deixar as questões aí na tela, daqui a pouquinho a gente volta. Um minutinho para as respostas. Nem deixa o relógio na tela. Ele acabou saindo antes. Nada não. Prontinho, vamos voltar aqui, né? Vamos fazer a correção. Vamos refletir um pouquinho mais sobre essas perguntas, tá? Segundo o texto, o que as personagens esperam? Você conseguiu aí identificar o que é que essas personagens esperam? E aí, lendo o texto, né? Nesse primeiro quadrinho, a gente tem a resposta para essa primeira pergunta. O que as pessoas esperam? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Então, essa resposta também está explícita no texto, tá? A perguntinha número 2, ela segue nessa mesma linha, quando a pergunta, o que é esperado das pessoas? A gente consegue encontrar essa resposta no segundo quadrinho, não é? Com a declaração aí da Mafalda, Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores, tá? Também é uma resposta que está explícita no texto e como a gente já viu, a gente consegue compreender a partir da leitura atenta do texto. Reforçando, né, os conceitos, implícito indica algo que não está claramente expresso, que está subentendido, como eu falei para vocês. Pode indicar também algo em que se crê sem provas ou evidências. E explícito, né, pelo contrário, indica algo que está expresso de forma clara e precisa, sem ambiguidade ou restrições. Ambiguidade é um duplo sentido, tá? Por exemplo, a informação está implícita, ela tem que ser interpretada. É o processo de interpretação textual, é para localizar as informações que estão implícitas, estão escondidas. E a informação está explícita, só não entende quem não quer, tá bom? Vamos para um teste rápido, Eu vou fazer algumas perguntinhas a vocês, tá? Vamos para esse teste. O que vocês conseguem aí, observar? O que você vê nesta imagem? Não precisa pensar muito para você observar, não é? O que você vê nesta imagem, para você perceber o que está aí na sua tela. Vamos continuar nesse teste. Pense um pouquinho. O que tem dentro do ovo? Já é um pouco mais complicado, não é? O que será que tem dentro do ovo? Pensa aí que eu vou tentar adivinhar, tá certo? Essa pode ter sido a primeira imagem que veio em sua mente.
foi sua primeira interpretação desta imagem? Ou essa pode ter sido sua segunda interpretação, não pode? Você aí pensando que esse ovo, né, já passou pelo processo aí que a galinha já chocou e nasceu o pintinho e está lá dentro do ovo, só esperando quebrar a casca. Aí, ó, mas na verdade o ovo era de avestruz. Talvez essa possibilidade nem tenha passado na sua imaginação. Só trazendo aqui para mim, ó. Esse processo que nós fizemos nesse teste, né, foi só uma brincadeirinha aí para a gente tornar mais clara essa ideia de implícito e explícito, né? O que era explícito para a gente nesse teste era a figura do ovo, aquela primeira observação. Então, o que a gente segue, né, essas evidências, o que a gente segue aí para as próximas interpretações, vai depender das pistas. Então não tinha pista nenhuma, era apenas a imagem do ovo, que podia ser de qualquer animal. Tá? Então é mais comum a gente compreender que o ovo é de galinha, né? Porque a gente tem um contato maior, né? E que no interior desse ovo tem lá a gema, a clara, né? O pintinho, mas era um ovo de avestruz. Então surpreendeu a nossa primeira interpretação. Por isso que é importante o processo de interpretação, de identificar as informações implícitas, ele não pode ser solto, ele tem que ser preciso, tá? E partindo das evidências. Tem só aqui, ó, o que a gente pode, né, aprender a partir de testes. Você pode até retomar o vídeo, né, se você estiver acompanhando através do YouTube, para revisar essas questões. Ó, estava explícito que era um ovo, no entanto, seu interior não conhecíamos, tá certo? Então essa análise a partir das evidências é muito importante. Resumindo, tá aí alguns pontinhos, né, que aprendemos na aula de hoje, tá ok? E nossas referências. Trazendo aqui para mim, gostaria de agradecer a sua participação, a sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!